pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Juliana, a gente tá aqui pra gravar mais um MD Ensino Cast. Hoje a gente tá com um assunto muito quente. Tô aqui com meu grande amigo, estudiosíssimo, João Libório. Muito bem-vindo, João. Muito obrigado, doutora Juliana. O João foi meu colega, né, de turma de pré-vestibular e hoje já é um oftalmologista e especialista na área, grande especialista na área. E vai vir um pouco conversar com a gente sobre oftalmologia. Perfeito. Muito bem-vindo, João. Estou às ordens. Muito feliz pelo convite. Essa área, quando a gente fala de questões oftalmológicas para o médico generalista, para o médico que atende em porta de pronto-socorro, pronto-atendimento, é um campo muito nebuloso, né, Ju? Porque tem muita faculdade que nem tem, né, a cadeira de oftalmologia. Ou quando tem, é uma coisa meio assim... uma semaninha, uma aula escondida ali. Exato. Que ninguém dá valor. Não é aquela coisa que aquela aula que repete. O professor finge que ensina, o aluno finge que aprende. Exatamente. E na vida real, cara, tem um volume muito grande. Então, assim, é óbvio que o meu propósito aqui não é formar nenhum oftalmologista, mas é para pelo menos você não fazer besteira. Esse que é o meu objetivo aqui. Eu quero que vocês, assim, tenham uma segurança de saber diferenciar o que exige sua atenção imediata e o que não exige. Legal. Só apresentar o João aqui. O João, ele é médico pela MScan, é oftalmologista pela USP de São Paulo, fez fellow em plástica ocular também pela USP São Paulo e atualmente ele é professor da prova de título do CBO, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Hoje você atua em consultório, faz cirurgia, centro cirúrgico, sim, não é isso? Sim, via de regra, consulta e cirurgia, né? Mais na área de plástico ocular, que são as cirurgias de pálpebra, né? Tanto estéticas quanto funcionais, é mais meu dia a dia. Entendi. Mas também atende consultório, conjuntivite. Sim, com certeza. Miopia. Exatamente. O basicão geral, ali, né, da com oftalmologia. Certeza. Legal, então vamos lá, João, pra gente começar aqui. Pro cara que tá na porta, e eu digo às vezes assim, todos os tipos de porta, né? Sei lá, tá na UBS, a gente sabe que às vezes acontece, tá na UPA, tá, enfim, qualquer lugar do Brasil que ele tenha que atender algum paciente com uma queixa oftalmológica. O que ele tem que saber de básico, assim? O que ele precisa saber para não se desesperar, para não piorar a situação? Vamos lá. Tudo que eu falar aqui nesse podcast, a gente vai levar em consideração que você tem o cérebro, tem mãos e tem, assim, uma lanterninha, tá? Não vou exigir nenhum outro aparelho, tá bom? Quando o paciente chega com uma queixa oftalmológica, Ju, a primeira dicotomia que a gente tem que ter a gente olha para o paciente, a gente tem que perguntar se o paciente tem dor ou se tem baixa de visão. Então, assim, isso daqui já divide, assim, o nosso trabalho totalmente. Então, óbvio, você vai saber a idade do paciente, vai saber o sexo, vai saber quais são as comorbidades, que isso é importante, vai ouvir. Isso parece besteira, mas às vezes quando chega qualquer coisa do olho, um médico que é de porta, ele não quer nem ouvir. É olho. Putz, o que eu tenho que fazer? Já liga pro João. Exato, liga pro oftalmo. Mas não, a gente tem que ouvir, porque a história pode mudar tudo, tá? Então, se você ouve o paciente, colhe uma anamnese mínima e faz um exame físico direcionado, a gente consegue te proteger e dar um conforto e dar um atendimento minimamente digno pro paciente. Legal. E eu acho que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes desse podcast, né, começar a gravar, que é uma questão que a gente desespera muito, né? E eu digo até pela minha experiência na época em que eu atendi a porta, hoje já não chega a esses casos pra mim, mas na época a gente fica desesperado, porque a gente fala, eu não tenho oftalmoscópio, eu não tenho nada, o que eu vou fazer? E aí fica desesperado, e você me falou que na verdade não existe emergência, na verdade existe uma emergência em oftalmologia, é isso? Vamos lá. Partindo do princípio que a emergência é aquilo que vai levar a uma lesão de órgão-alvo iminente ou até morte, né? A gente tem uma ou talvez duas emergências dentro da oftalmologia, tá? A principal, que não tem divergência na literatura, é a queimadura ocular, tá bom? Então, se chega um paciente, até nem precisa o paciente falar, chega a equipe de enfermagem e fala, doutor, chegou um paciente com queimadura ocular, ou seja, caiu algum ácido, alguma base, algum produto de limpeza, alguma solução de bateria caiu dentro do olho, você está autorizado a nem colher a história. Você já vai levar ele direto para uma salinha de procedimento e vai fazer a conduta que vai salvar o olho do paciente, vai fazer o melhor possível para o olho do paciente. Qual seria? Chegou uma queimadura ocular, você vai numa salinha de procedimento, pega de maneira ideal o ringer lactato, tá bom? Não tem ringer, soro fisiológico.
Não tem soro fisiológico, água corrente, tá? 1 a 2 litros. Não, porque assim, a gente tem situações, né? Às vezes como médico, você não tá nem no contexto hospitalar, você tá em casa, entendeu? Pô, você tá lá na Amazônia fazendo um passeio. Exato. Então você tem que entender que é o que tiver, tá bom? Mas idealmente o Ringer lactato, tá? Você pode deitar o paciente. Antes de fazer essa instilação do Ringer lactato, se você tiver colírio anestésico, tá bom? Qual que seria? O colírio de proximetacaína, por exemplo, que nome fantasia pode ser o Anestalcon ou o Oxinest, instila 1 ou 2 gotinhas, aí você pega o Ringer lactato, abre o equipozinho e deixa lavar o olho 1 a 2 litros, tá bom? Então você deita o paciente, se você tiver um aparelho que abre o olho bem e souber manejar, você coloca, se não, alguém te auxilia na abertura do olho e você vai instilando esse Ringer lactato de 1 a 2 litros, tá? Se tiver uma fitinha de pH urinário, tá? Você pode instilar e depois checar se está entre 7.3 e 7.4, que ali você sabe, tá bom? Que deu certo da sua irrigação. O que você não pode de jeito nenhum é tentar fazer aquelas, caiu o ácido, vou jogar a base. Gente, é uma reação exotérmica, tá? Por favor, eu sei que vocês não fariam isso, mas assim, às vezes aqueles pensamentos intrusivos vêm na cabeça, né? Então, não façam, tá? Então chegou o paciente, queimadura ocular, você não precisa nem coletar a história. Salinha de procedimento, colírio anestésico, 1 ou 2 gotinhas, bota 1 a 2 litros de Ringer, tá bom? Lava bastante, depois bota uma fitinha de pH, avalia como está. Qual que é a situação que, nesse caso, também pode ser importante fazer? O paciente já está ali com colírio anestésico, ele está anestesiado dentro do olho. Se você tiver um cotonetinho, você pode pegar e passar na conjuntiva da pálpebra, ou seja, você joga a pálpebra inferior para baixo, passa na conjuntiva, ou seja, não é na bola do olho não, é na pálpebra, região interna. Aí pede para ele olhar para baixo e também dá uma cotonetadinha na parte de cima também, tá bom? Porque às vezes pode ficar algum resquício que mesmo depois de você neutralizar o pH, ainda pode voltar a alcalinizar ou acidificar. Tá Legal. Bom? Eu lembro que na minha época, o que eu via muito era aqueles soldadores, né? Que às vezes não usavam proteção e aí acabava caindo aquela faísca. Seria o mesmo caso ou não? Essa ceratite é diferente. Esse caso, qual que é a história? Ainda bem que você trouxe esse caso, porque é o caso típico, tá? Geralmente é um homem. É porque eu lembro que isso era recorrente, assim, né? Isso é muito recorrente, porque assim, todo mundo sabe, já viu, né? Fazendo solda, você já parou. Você olha um pouquinho, não vai acontecer nada com você. Então, muitas vezes a pessoa não usa o óculos adequado de proteção. Então, assim, chegou um homem de meia idade que falou que estava soldando, você já pensa, putz, ceratite fotoelétrica. Mas aonde que você vai gabaritar a tua questão ou a teu atendimento? Ele não sente dor na hora. Ele fala que ele estava soldando, soldou. Chegou no meio da madrugada, acordou com uma dor bizarra no olho. Então, assim, você já sabe aí que é uma ceratite fotoelétrica, tá bom? Que tem esse retardo entre o insulto e a dor, tá? Nesse caso, você não precisa irrigar a princípio, tá bom? Você pode passar para ele um colírio antibiótico, tá? Geralmente a gente passa um colírio de moxifloxacino, tá bom? Ou ciprofloxacino, tá? Uma gotinha de 6 em 6 horas, é interessante, tá bom? Passa bastante lubrificação ocular. E agora eu vou fazer um parênteses, porque assim, quando eu pego às vezes receita do clínico, quando falo de colírio lubrificante, às vezes vem Moura Brasil, vem outros colírios à base de nafazolina, tá? Claril. Esses colírios, eles não são lubrificantes, eles são vasoconstrictores. Ou seja, ele só vai fazer que um olho saia de vermelhinho para branco, tá? Então assim, então eu nunca vou usar um colírio à base de nafazolina? Cara, se você quiser ir para uma festa e você tá com o olho vermelho, vai tirar uma foto e tá com o olho vermelho, você pode enchilar um colírio desse para ficar com o olhinho branco. Agora, num contexto de lubrificação, ele não serve, entendeu? Então, todos os colírios que são realmente lubrificantes, que tem escrito como lubrificantes, você pode solicitar que ele use. E nesse caso específico, o interessante também seria, às vezes, fazer até uma oclusão, tá? Porque o fato de abrir e fechar o olho pode causar dor, tá bom? Como você falou assim, na solda, às vezes tem alguns resquícios, alguns fragmentos, tá, que entram dentro do olho. Então, nesse caso, além de você acolher o paciente, passar o tratamento assim, com um colírio antibiótico profilático e bastante lubrificação, o ideal é referenciar para o oftalmologista. Legal. Mas sem desespero, né? Sem desespero, sempre, sem desespero. Não precisa te acordar 3 horas da manhã, né? Não, por favor, eu gosto muito de dormir. Bom, vamos lá no tema mais badalado da oftalmologia, pensando em pronto-socorro. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre conjuntivite. Todo mundo já atendeu conjuntivite. Acho que é 100% aqui de quem tá aqui e passou por um pronto-socorro ou uma UBS, enfim, já viu, já passou, já
teve algum diagnóstico aí que fez de conjuntivite. Conta pra gente como que chega esse paciente, quais são as principais queixas, se tem perda de acuidade visual, enfim, quais são as principais queixas desse doente? Tá bom, a conjuntivite, assim, ela pode acontecer tanto em criancinhas quanto em idosos. Então, o recorte etário a gente não leva muito em consideração aqui, tá bom? Vai entrar um paciente na tua sala que vai estar com um olhinho um pouquinho mais vermelho, e esse um pouquinho mais vermelho é uma coisa interessante. Lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra também, eles falam como pink eye. Então não é aquele olho francamente vermelhão, é um olho mais róseo, tá? Eu sei que isso é singelo, mas isso pode fazer diferença em alguns casos, tá bom? Chega com o olhinho mais vermelhinho, ele fala, eu tava com uma sensação que tivesse de areia dentro do olho. Quando ele fala a sensação de areia, a gente fica assim, putz, conjuntivite. Eu dormi e acordei com o olho grudado. Então chega um paciente de qualquer idade que fala que está com sensação de areia, acordou com o olho grudado, você vai pensar, cara, é conjuntivite. Qual pergunta você faz para ele? Você tem dor? Tem um desconforto. Beleza, não é dor. Quando o paciente tem dor, você vê que ele tem dor e ele verbaliza que ele não, tô com muita dor. Conjuntivite, via de regra, não causa muita dor, causa um desconforto, tá bom? Ele também vai falar que não tem baixa de acuidade visual. No máximo, tá um pouco embaçadinho e tal, mas ele não vai falar, doutor, minha visão diminuiu muito. Ele não vai falar. Então, assim, o paciente que chega com secreção, olho grudado, não tem dor, não tem baixa acuidade visual. A chance de ser conjuntivite é altíssima, tá? Como que eu posso aumentar a sensibilidade desse diagnóstico no contexto de pronto-socorro? Você pode perguntar, você estava gripado? Você conviveu com alguém que estava gripado? Você convive com crianças, entendeu? Então, o que a gente tem que lembrar que às vezes os mesmos vírus que causam infecções de vias aéreas superiores pode causar também uma conjuntivite, entende? E outra coisa que é interessante é, você viu o paciente, ele está com o olho vermelho, tudo bonitinho, você pode fazer um exame físico, até às vezes os oftalmologistas negligenciam, mas é muito bem descrito e a gente realmente vê na prática. Tem adenopatia pré-auricular, tá bom? Via de regra, as conjuntivites virais têm adenopatia pré-auricular. Então você chega, palpa, vê que tem um nódulozinho, o paciente está com um pouquinho mais de dor, sem baixa de acuidade visual, sem dor, olhinho vermelho, olho grudado, sensação de areia, isso é conjuntivite, tá? Agora sim, uma coisa que é clássica, a gente até estava conversando antes, né? É conjuntivite viral ou é bacteriana? Gente, conjuntivite bacteriana é muito raro de ver. Muito. Eu vi pouquíssimas na minha vida. Então, assim, viu uma conjuntivite que tem todos esses sinais que eu falei, não tem por que passar antibiótico, não tem por que passar corticoide. Mas o paciente quer que passe. É a mesma história da mamãe que leva o filhotinho lá tossindo e insiste que você use o antibiótico. Tem duas maneiras de você lidar com isso. Ou você separa um tempo para educar, mas eu não sei o contexto que você trabalha. Às vezes você não tem tempo, não tem nem cabeça para isso. Às vezes você sucumbe e passa. Qual que é o problema de você passar um colírio de antibiótico, um colírio com corticoide para quem tem conjuntivite? A gente já sabe que isso atrasa a recuperação. E além de atrasar a recuperação, mascara os sintomas. Então, assim, às vezes o paciente acha que está bem, mas ele está contaminando todo mundo. Por quê? Qual que é o gancho que a gente tem na conjuntivite? Enquanto tiver lacrimejamento, enquanto acordar com o olho grudado, o paciente está transmitindo. Então, esse é o milestone que você tem que ter na cabeça. Tá lacrimejando, tá com o olho grudado, ele ainda transmite, tá? Então, assim, o paciente chegou com conjuntivite, a gente tem que lembrar também da história natural da doença, né? Até pra gente pensar quantos dias a gente vai atestar esse paciente. Conjuntivite às vezes dura 7 a 10 dias. O pico é com 3, 4, 5 dias, entende? Então assim, se o paciente chega pra mim e fala, acordei hoje com o olho assim. Cara, dá menos de 3, 4 dias de atestado, é você ter certeza que ele vai voltar lá, às vezes ele pode estar melhorando, mas ele vai voltar para renovar o atestado, entendeu? Então assim, geralmente de 3 a 5 dias de atestado é o necessário para que se haja a recuperação total do paciente, tá bom? Legal. E uma coisa eu já vi muita confusão em termos de ser, por exemplo, com uma alergia, né? Processos alérgicos, que dá talvez uma hiperemia também. Não sei se é esse nome que vocês chamam também esse pink aí, que fica mais rosa do que vermelho. Mas eu já vi processos alérgicos, só aquele rosinho, assim. Como que você faz para diferenciar, por exemplo, de uma conjuntivite? Vamos lá. Às vezes a história do paciente prévia pode ajudar. Se é um paciente francamente atópico, tá? E que tem uma conjuntivite, às vezes, unilateral, e que, já tem vários dias e não passou para outro olho, você já fica assim, tem chance de ser mais alérgico. Mas assim, até para o oftalmologista com a lâmpada de fenda, às vezes é difícil diferenciar, tá?
qual que é o legal? O tratamento básico acaba sendo quase o mesmo. E para quem está atendendo de porta, vai ser o mesmo, entendeu? Porque você viu uma conjuntivite, você identificou uma conjuntivite, você sabe que é conjuntivite viral, o tratamento é lubrificação. Colírio lubrificante, tá? Por quê? Não existe tratamento específico. Você vai só diluir o vírus para o próprio organismo lutar com ele. Lutar contra ele. Então, assim, você vai passar um colírio lubrificante, tá? De 4, às vezes 5 vezes por dia, compressinhas geladas, afastar o paciente do trabalho ou da escola, tá bom? Na conjuntivite alérgica, também vai melhorar com isso? Também, tá bom? Então, óbvio, no final da consulta, você sempre orienta para procurar um oftalmologista e tudo mais, mas assim, você não precisa... A grande... Como é que fala? Problema para diferenciar os dois para quem está na porta é saber se vai afastar o paciente ou não. Aí você vai delegar essa função para o oftalmologista, se você tiver dúvida. E aí o tratamento ficaria como base a lubrificação. Em termos de colírio lubrificante, tem algum que você prefere? Tem assim, quando você fala lubrificante, às vezes, o paciente fica meio perdido. Eu gosto de me colocar no lugar do paciente. Você vai na farmácia, você vai ter um Claril, um Moro Brasil custando R$8, R$10. E vai ter um colírio lubrificante sem conservante, que é o ápice da pirâmide, são os melhores colírios, R$70, R$80, R$90. Então, ele vai no mais barato, tá? Sim. Então, o que é interessante, por exemplo? Tem o Lacrifilme, tem o Ecofilme, que são 2 colírios que custam por R$15, R$20, que são colírios lubrificantes, que podem ser usados com muita segurança 4, 5 vezes por dia, tá? Então, deixar esses 2 nominhos guardados, Lacrifilme e Ecofilme, para dar como opção para ele para usar, tá bom? Uhum. E é importante dizer também para o paciente que tem que fazer compressinhas geladas, tá? E às vezes até orientar a higiene dos cílios. Pega um shampoozinho Johnson Baby neutro, faz uma espuminha, fecha os olhos, esfrega bem os cílios e enxágua. Isso tudo vai fazer um clearance viral, entende? Entendi. Então são coisas importantes. E eu acho que é importante também orientar sobre a evolução da doença, né? Porque às vezes, como você falou, ele vai lá no primeiro dia de sintoma, aí chega no terceiro, ele não tá bem, aí volta no outro Mas médico. o pior de tudo é o quê? Ele chega no terceiro e ele fala, não me passou o antibiótico, isso aí. meu Deus! Aí o outro abençoado que passa... acaba É o melhor. Exato. Mas ele ia melhorar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então tem que orientar. Cara, você não gasta 30 segundos falando, olha, tem até o 4º, 5º dia pode estar pior, geralmente dura de 7 a 10 dias, mas tem algumas complicações da conjuntivite viral, tá? Mesmo fazendo o tratamento certo, se tem um paciente que está mais de 7 a 10 dias, a gente tem que pensar, qual que é a principal complicação que a gente tem? Chama pseudomembrana. Isso foge já do conceito do médico generalista, mas o que ele tem que entender? Poxa, tem um caso que não tem nenhum sinal de alarme, que eu tratei de maneira adequada, suspeitei do diagnóstico, fiz o tratamento certinho, mas não está melhorando depois de 7, 8, 10 dias, cara, referencia para o oftalmologista, porque às vezes esses vírus se organizaram na forma de uma membrana na região interna da pálpebra, que depende da remoção mecânica, de pegar um cotonete e fazer como se fosse uma raspagem ali por dentro para tirar mecanicamente esses vírus. Ai, entendeu? que agonia. Eu tenho uma certa agonia com o olho. Acho que eu não poderia ser oftalmologista, não. Acostuma depois. Me dá um faniquito, assim, pensar em... beleza. Você falou em relação à bacteriana, achei interessante que você falou que não é muito comum e a gente não tem muito essa noção, né? Quem não é da área. Mas como que, se ela apareceu, como que ela aparece? Vamos lá, a conjuntivite bacteriana clássica, quando pensar conjuntivite bacteriana, a gente pensa em conjuntivite gonocócica, tá bom? A quantidade de secreção é absurda. É absurda. Do tipo, você pega umas 3 gasezinhas em cada mão, você limpa, aquela secreção amarela mesmo, ela sai empapada, quando você vai jogar fora, quando você volta, já tá tudo cheio de novo. Até porque a conjuntivite bacteriana real, uma conjuntivite gonocócica, você tem que tratar de maneira assim, bem precoce. Você tem que internar o paciente, tem que fazer antibiótico terapia endovenosa, porque tem risco até de perfuração ocular, tá? Então, esse caso aí, muito difícil. Assim, óbvio, todo caso tem uma porta de entrada do tipo, ele vai chegar em algum lugar primeiro, entendeu? Mas quando o paciente está com esse nível de comprometimento, às vezes ele vai direto no oftalmologista. Até na própria triagem, as pessoas já falam, cara, isso aí é oftalmo, não tem jeito nenhum. Então, assim, para o médico generalista, ele tem que entender que se não tem aqueles sinais de alarme, você pode assumir que é uma conjuntivite viral, tá bom? Pô, tô na dúvida se é conjuntivite viral ou alérgica. Cara, afasta o paciente. Depende, bota no risco-benefício, expõe isso pro paciente. Olha, aqui com as limitações que a gente tem, a gente não consegue diferenciar se é uma conjuntivite alérgica ou uma conjuntivite viral, entendeu? Então, assim, coloca isso em jogo, tudo conversado, fica muito mais claro, né? Faz sentido a gente usar antibiótico tópico pensando em profilaxia nesses casos? A gente usa antibiótico tópico num contexto, assim, médico geral,
muito difícil. Por exemplo, queimadura ocular, aquele caso que a gente abriu o podcast falando, depois que você faz a irrigação, você sim vai passar um antibiótico tópico profilático, entendeu? Um colírio de ciprofloxacino, um colírio de moxifloxacino 4 vezes ao dia, tá bom? Por quanto tempo, mais ou menos? Geralmente 7 a 10 dias, mas é até ele chegar no oftalmologista para poder adequar. Porque, por exemplo, tem queimaduras oculares que são terríveis, que podem, assim, literalmente furar o olho, entende? Então, assim, nesses casos de queimadura é bom passar um lubrificante, é bom passar um colírio antibiótico tópico e referenciar com brevidade para o oftalmologista. Legal, legal. Então, na verdade, o antibiótico tópico pro cara que tá ali na porta vai ser, na verdade, a menor parte das vezes, né? Porque assim, além de conjuntivite, o que a gente pega às vezes? Por exemplo, não sei se é a realidade do médico generalista, mas eu como oftalmologista, além de conjuntivite, chega muito tersol, tá? Boa. O tersol chega. E o tersol é bem mais tranquilo, você já relaxa, porque vai chegar um paciente que vai estar com o olho normal, assim, ó, o olho em si, né? Mas fala, poxa, tá com uma dorzinha aqui na pálpebra. Mas você vai ver que tem pálpebra, uma nodulaçãozinha. Se o paciente não tem dor, não tem baixa de visão, o olho em si tá normal, tem uma nodulação palpebral, a chance de ser um tersol, um ordelo, se você quiser ser mais chique, é muito alta, tá? Aí nesse caso você pode usar um antibiótico tópico terapêutico. Você usa aquela misturinha clássica do ciprofloxacino com dexametasona, uma gotinha de 6 em 6 horas. Pro tersol. Exatamente. Só que nesse caso as compressas são mornas, tá? Inclusive, se você puder escolher uma coisa só para tratar o tersol, às vezes você nem usa o antibiótico, você só faz compressa morna. Só que às vezes as pessoas não têm saco de ficar fazendo compressa morna o tempo todo, entendeu? A gente passa um antibióticozinho tópico também. Então, antibiótico tópico combinado, tá? Junto com a compressa morna, vai te ajudar na maior parte das vezes. Legal. Entendeu? Só pra gente relembrar aqui, já que você citou do tersol, o que é o tersol, como que acontece? Basicamente, a gente tem umas glândulas na margem palpebral, que são glândulas de meibômios, tá? O nome delas. Essas glândulas, quando elas estão saudáveis, na temperatura de 35, 36 graus, toda essa gordura produzida é expelida na forma líquida, tá? Só que às vezes com inflamações recorrentes, com alterações hormonais, essas glândulas ficam disfuncionais, então altera-se o ponto de fusão. Logo, precisa de 43, 44 graus para essa gordura ficar realmente num ponto líquido e ser excretada. Só que a gente sabe que o nosso corpo não atinge 43, 44 graus em circunstâncias normais. Então acaba que fica mais empedrada essa gordura, tem às vezes alguma infecção secundária por trás, e aí promove toda a inflamação e toda a questão do tersol. E por isso que é o racional das compressas mornas. Não precisa ser compressa muito quente, porque a gente tem que sair da temperatura do nosso corpo de 36 para até 43, 44. Então você faz morninho, o que você faz? Você desentope essas glândulas, porque sai do estado que está sólido para o estado líquido, e aí você promove a resolução do quadro. Olha que interessante, na minha época de escola, eu tinha uma amiga que falava que o tratamento você tinha que esquentar a mão, o dedo assim na mão e ficar botando o dedo aqui. Esquentar aliança, esquentar ovo. Aí, ó. Cara, o do tem ovo, um racional, né? O do ovo faz sentido, porque ele tem um calor específico muito impressionante, tá? Ele retém calor, né? Então você cozinha o ovo e fica lá colocando. Beleza, limpa ele antes bem, pelo amor de Deus, e coloca, e não consome depois. Sabedoria popular aí realmente funcionando. Faz sentido. Faz sentido, né? Legal, João. Vamos trazer mais um tópico aqui, que é o tópico de trauma. É algo também que eu já vi muito, e aí, até pensando em pálpebra também, já vi pálpebra lacerada, enfim, por N motivos, mas a gente vê traumas mais assustadores, que são aqueles que realmente ultrapassam o globo ocular, faca, enfim, já vi lápis, lapiseira passando o globo ocular, como lesões mais superficiais também. Como que a gente procede aí nesses Esse casos? assunto é maravilhoso, porque assim, eu volto a lembrar que eu gosto de me colocar no lugar do médico generalista. Quando a gente vê que tem alguma alteração do olho, a gente foca só no olho, tá? Mas, por exemplo, chega um trauma de maior monta, esse paciente tem que ser avaliado de maneira sistêmica primeiro. O paciente que toma uma facada no olho, ele não tomou uma facada só no olho, às vezes pegou outra estrutura intracraniana. Então é uma questão que você sabe muito mais do que eu, a ABCD do trauma, enfim, todas essas coisas médicas mesmo tem que ser feita antes de pensar no olho, entendeu? Então o olho, por mais que ele chame mais atenção, você tem que pensar no paciente, na vida do paciente primeiro. Excluído o risco iminente de vida, a gente vai para o olho em si, tá? Pensando, antes da pálpebra, pensando num trauma do globo ocular. Imagina que você, chega um paciente e fala, cara, tomou uma facada no olho. Isso acontece, né? Isso acontece. Ou às vezes tomou uma patada de um cachorro, ou uma mordida de um cachorro. O que a gente tem que ver primeiro de tudo? Tentar elucidar se teve uma perfuração ocular,
tá bom? Isso pro médico que não é o oftalmologista, às vezes é difícil, tá? Então, a gente sempre vai pensar que teve, de acordo com o mecanismo do trauma proposto, tá bom? Então, a partir do momento que tem uma perda da integridade do globo, tem alguns passinhos que a gente tem que seguir sempre, tá? Primeiro de tudo, a gente não vai instilar nenhum colírio. E a gente não vai colocar nenhum tipo de curativo compressivo, tá bom? Então, se você, às vezes, conseguir, de maneira bem leve, tirar alguma sujidade que tem na pálpebra, você tira. Logo depois, você pode pegar um copinho de café e tampar o olho, tá? Você pega o copinho, coloca ele aqui, bota um durex, um micropore, alguma coisa para isolar, para evitar do paciente ficar manipulando a região, tá bom? A partir do momento que você protegeu, o que você pode fazer a mais para facilitar o trabalho do oftalmologista? Assumindo que o olho está aberto, esse paciente a gente tem que fazer alguma maneira de diminuir a dor dele, tá? Então, analgesia otimizada, e tem que evitar tudo que faça extruir o conteúdo do globo ocular. Por exemplo, se esse paciente vomitar. Então, fazer um antiemético, fazer um analgésico, isso é obrigatório, tá bom? Então, beleza, o paciente chegou, eu limpei, eu coloquei o copinho, eu fiz analgesia, eu fiz antiemético. O que eu posso fazer mais para ajudar o meu colega oftalmologista? Tomografia de órbita com cortes finos, tá bom? Lembrar que a gente não pede ressonância porque a gente não sabe se da natureza e se tem algum corpo estranho, porque se tiver um corpo estranho metálico, isso é, enfim, é temerário, entendeu? Então a gente vai pedir uma tomografia de cranióptas com cortes finos, tá bom? Então você ajustou a analgesia, antiemético, fez a tomografia. O que você pode fazer a mais? Fazer uma antibiótico terapia profilática, tá? Geralmente levofloxacino, 500mg intravenoso, tá bom? Você pode deixar uma vez ao dia, essa dose diária, até ele ser avaliado por oftalmologista. Por que eu falei até ele ser avaliado por um oftalmologista? Porque olho furado não é emergência. Aí, ó. Não é, tá? Não é uma emergência, tá bom? Então, você fazendo isso, cara, esse paciente, assim, se ele ficar bem depois da cirurgia, do que tiver feito, você teve parcela nisso, tá bom? Então, você não atrapalhou, tá? Então, não tem aquela coisa, ai, meu Deus, tem que ligar para o oftalmologista. Não. Depois você pode, óbvio, comunicar que chegou um trauma com perfuração ocular, mas você fazendo esse passo a passo, você já fica muito melhor. Outra coisa que é importantíssima também é avaliar a questão das profilaxias, tá bom? Por exemplo, antitetânica a gente tem que sempre avaliar. E nos casos de mordedura animal, que envolve animal, questão antirrábica também, tá bom? Do animal, assim, óbvio, né? Os protocolos mudam sempre, mas a única situação que você fica mais tranquila no animal é se o animal for do próprio paciente e não tiver nenhum tipo de sintoma. Qualquer caso contrário, tem que dar uma olhada no protocolo vigente para ver se tem que fazer algum tipo de conduta a mais. Tá bom? Então, o tempo entre o trauma e o momento em que esse trauma vai ser abordado, isso não muda desfecho em relação a perder a visão, diminuir a acuidade visual, algo assim? Vamos lá, no mundo ideal, se você conseguisse resolver tipo, em 12, 24 horas, seria maravilhoso. Só que às vezes você nem tem... Às vezes, vou resolver agora. O paciente nem tá em jejum, entendeu? Para botar em cirurgia, sabe? Então, assim, se for um trauma catastrófico, até a cirurgia não vai trazer grandes... Às vezes o paciente, ao invés de ficar cego, ele vê vultos, entendeu? Agora, se for um trauma de menor intensidade, o fato de você fazer uma antibiótico profilaxia, de evitar uma infecção secundária, isso sim pode evitar que o paciente fique com 70% da visão ou com 5% da visão. Então, é aí que o médico generalista ele entra para poder auxiliar bastante o oftalmologista. Lesões de pálpebra, e aí eu falo de cortocontusões, assim. É melhor referenciar ou eu posso dar o ponto? Vamos lá. A lesão de pálpebra é bem interessante, porque a pálpebra é extremamente vascularizada, tá? Então, assim, se for uma lesão que não for na margem da pálpebra e o médico se sentir apto a fazer, óbvio, né? Viu, lavou, fez um botãozinho anestésico, uma lidocaína com vasoconstritor, bem pouquinho, 1 ml, um pouquinho, dependendo, óbvio, da extensão, né? Limpou bem, fez uma exploraçãozinha para ver se não tem nenhum corpo estranho dentro, cara, você pega um nylon 6, nylon 6, né? Não tem nylon 6? Pode fazer com um fio mais grosseiro? Cara, até pode, entendeu? Mas tem que pensar no desfecho estético pro paciente também. Você pode dar um pontinho sim. Agora, lesão de margem, tem que chamar o oftalmologista, tá? Porque a sutura é uma sutura mais complexa e dependendo do posicionamento, qual lugar da margem, cara, pode ter outros desfechos. Por exemplo, se a lesão for medial ao ponto lacrimal,
você quase com certeza teve uma lesão de canalículo, de via lacrimal. Então não é só fazer uma sutura de pálpebra, é fazer uma reconstrução de via lacrimal concomitante, entendeu? Então, se for uma lesão extramargem que você se sente apto a fazer, cara, você pode dar o seu pontinho, desde que seja um fio mais fino, por exemplo, o nylon 6 é um fio típico, tá bom? Só que não tem na maioria dos locais, tá? Agora, não, pegou margem, oftalmologista, não tem jeito. O que a gente via muito era supercílio aqui, né? Nossa, isso é... Esse é mais feijão tranquilo. com arroz. Esse é mais tranquilo. No pronto-socorro. Nossa, fiz muito ponto. Mas aí é tranquilo, né? Realmente é mais aqui pra cima. Sim. Beleza, João, pensando em quem tá lá fora, assim, pensando no Brasil, em qualquer lugar do Brasil. Quando que eu devo referenciar, tipo, e mandar, tipo, tem que chamar a ambulância pra transportar esse paciente lá pra referência, né, aqui, por exemplo, pra Vitória, pro centro, para atendimento de oftalmologista? Tá. Essa é uma pergunta extremamente complexa, porque a gente não pode levar só em consideração a questão médica, a gente tem que levar em consideração a questão jurídica, tá? Na residência lá na USP em São Paulo, incontáveis vezes foi acordado de madrugada para atender conjuntivite, que vinha de ambulância. Tá? Então assim, pô, tá errado? Certo não tá. Porque, poxa, era para saber. Mas se você acontece qualquer coisa que é no olho que você não se sente apto a resolver, é muito melhor você referenciar do que simplesmente mandar o paciente embora, tá? Então, assim, o resumo da ópera é: chegou uma queimadura, você vai agir. Outra situação que o médico generalista tem condição de agir, que eu vou falar agora que eu acho que é importante, é no glaucoma agudo, tá? Como que chega o paciente do glaucoma agudo? O paciente de glaucoma agudo, por via de regra, geralmente são mulheres, tá? A tendência é que sejam mais orientais e hipermétropes, tá bom? Ai, poxa, como é que eu sei que o paciente é hipermétrope? Quem tem olho que fica grandão com óculos é hipermétrope. Quem fica com o olho pequenininho quando bota o óculos é míope, entendeu? Então o paciente chega com aquele olhão no óculos, é hipermétrope. A gente chegou. Paciente oriental, mulher, um pouco mais idosa, com um olhão quando tá de óculos, você sabe que ela é hipermétrope, tá bom? Essa paciente ela vai chegar com uma dor desproporcional. Ela tá doendo muito. Tá doendo muito. Você fala, pô, é piti. Aí que você cai do cavalo. Por quê? Pode estar com o olho vermelho? Pode. Na maioria das vezes está, tá bom? Chegou uma paciente com essa epidemiologia e tá com muita dor, você vai pegar aquele único instrumento que eu falei lá no começo. Lanterninha. Por quê? A reatividade pupilar dessa paciente, que se está num quadro de glaucoma agudo, vai estar alterada. Ela vai estar com o que a gente chama de médio-midríase. João, não sei nem o que é midríase, não sei nem o que é miose. Grava assim, miose tem menos letra. É pequenininho. Midríase tem mais letra, é grande. Então, pupila grande é midríase, pupila pequena é miose, tá? Então, o paciente está em médio-midríase, ou seja, aquela pupila que não está nem pequenininha, nem grandona, mas quando eu jogo a luzinha, ela não reage direito, entendeu? Então, chegou uma paciente com epidemiologia compatível, com muita dor, um olhinho um pouquinho mais vermelho, e você vê que ela não reage à lanterninha, você pensa, putz, glaucoma agudo. Tem autores que colocam como emergência também, tá? Então, a gente tem que agir. Como que a gente age num contexto geral, né? No glaucoma agudo? A gente identificou, a gente deixa o paciente de decúbito dorsal. Isso é uma questão anatômico-ocular, que aí às vezes facilita a drenagem do humor aquoso, tá? A gente faz manitol a 20%, tá bom? Geralmente 2 bolsinhas de 250 ml. Tá bom? Se o paciente for muito magrinha, muito minhonzinha, você faz uma só. Mas qualquer coisa que seja mais de 40, 50 quilos, pode fazer 2 bolsinhas com segurança, tá bom? Você faz 2 comprimidos de acetazolamida, tá? De 250 cada um. E você consegue usar alguns colírios hipotensores. Não sei nem o que tem. Tem alguns ali. O que tiver você usa. Mas idealmente um timolol e uma brimonidina, tá? Nesse caso, você viu então uma paciente epidemiologia compatível, muita dor, olhinho vermelhão ou meio vermelhinho, com médio midríase. Como que você vai ainda ter mais certeza do diagnóstico? Com a tensão óculo digital. Ou seja, você pega os seus dedos. Então todo mundo agora, ideal, pega seu próprio olho, fecha, dá um toquinho nele, pra você sentir qual que é a densidade normal. A consistência no glaucoma agudo muitas vezes é descrita como pétrea, tá? Então você vai tocar no olho e vai dizer, cara, essa pressão tá chutada lá em cima. Então você rodou o manitol, viu? Pô, aguardou uns 30, 40 minutinhos, tocou ali, não tá mais tão duro.
Às vezes você até pode rodar mais um monitorzinho para ver se vai melhorar ainda mais. Mas você vai ver que a resposta vai ser dramática, e principalmente com redução da dor. Porque muitas vezes, esses casos, você não vai saber de primeira, né? Então, às vezes você faz, bastante analgésico, e fala, caraca, esse paciente tá me zoando, pô. Chumbei tudo que eu tenho aqui, o paciente ainda tá com dor. Usei todas as minhas armas. Exato. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o glaucoma agudo. Também é bem raro, tá? Óbvio, eu vi mais glaucomas agudos do que vi de conjuntivite bacteriana. Mas é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, porque isso muda o desfecho do paciente. Às vezes tem glaucomas, crises de fechamento angular de glaucoma agudo, que o paciente pode ficar cego pela crise, entendeu? Porque aumenta tanto a pressão intraocular que mata os nervos que formam o nervo óptico, né, que o paciente pode ficar cego com relação a isso. Então, eu acho que nesses casos, por exemplo, como voltando à pergunta inicial de quando referenciar, se for um caso que não seja uma emergência e que você não sabe manejar, você tem que se proteger, você referencia. E tem que descrever tudo no prontuário. Gente, não existe atendimento assim, é só descreva. Não sei escrever. Cara, escreva o que você acha que você viu, entendeu? Olho não abre. Cara, a pessoa vai entender quem for ler esse prontuário depois. Não é o melhor termo? Óbvio que não é o melhor termo. Mas você escreve tudo que você está vendo, que isso vai te resguardar depois, tá? Então, você tendo seus dedos para ver como é que está a pressão do olho, mais ou menos, uma lanterninha para ver a retividade pupilar, isso ajuda muito. Por quê? Casos que são um pouquinho mais complexos, por exemplo, mulher jovem que chega com fala assim, doutor, não tenho dor, não tenho nada, mas minha visão diminuiu. Aí você pensa, putz, o que eu faço? Esse caso é o tipo de caso que você nunca pode falar que o paciente não tem nada e liberar, tá? Que às vezes, pode ser uma neurite óptica, entende? Então você tem que referenciar. Mas eu quero fazer um pouquinho mais. Quer? Então beleza. Testa a reatividade pupilar da paciente. Vê, bota no olhinho, contrai, bota no olho, contrai. Faz um swinging flashlight test, que é você joga a lanterna no olho, depois joga no outro, rapidinho mudando, para ver se tem algum defeito de condução, tá? Às vezes você jogando a lanterna no olho depois pro outro, fala, cara, tá alterado, tá? Aí você suspeita, pode ser uma neurite óptica. A paciente, às vezes, você tem que pulsar, entendeu? Com corticoide, sabe? Ou às vezes, não sei ver muito bem a reatividade pupilar, você pega um cartão vermelho, abre uma imagem de uma cor vermelha forte, tampa um olho, tá bem vermelho? Tá. Você tampa o outro, esse vermelho tá mais pálido. Então, é uma alteração de sensibilidade ao contraste, entendeu? Então, você fala, paciente jovem, mulher jovem, ou seja, tá mais aquela epidemiologia mais de doença desmelinizante, tá com alteração de sensibilidade à cor, cara, tem que passar com o oftalmologista com brevidade, entendeu? Ou, às vezes, não tem oftalmo, mas tem um neuro, cara, manda pro neurologista, ele vai saber manejar isso, entende? Então, assim, se a gente ficar atento àquela questão de baixa de visão e dor, a gente consegue se resguardar na maioria esmagadora dos casos. Muito, muito interessante isso tudo que você falou, João. Acho que a gente, no nosso serviço, a gente pega com bastante frequência neurite óptica, inclusive interna em UTI algumas vezes, porque acaba indo às vezes para plasmaférias e aí eles acabam ficando lá com a gente e não é incomum não, tá? Já teve vez da nossa UTI ter 2, 3 pacientes em plasma por neurite óptica. Não sei o que acontece, eles vêm em grupos, né? Só não é mais comum porque não é nem identificado. Às vezes, abre como uma outra coisa lá na frente, uma doença desmelinizante, entendeu? E eles entram no nosso serviço pela neuro, né? A gente tem neuro na porta, né? Ou vem referenciado de alguém que já manda para ou um oftalmologista ou um neuro, já manda já para internar. Então, não é incomum e eu acho que quem aí, às vezes, não tá ciente disso tudo que você falou, né? Pode comer bola. E outra questão é em relação a isso que você falou da emergência. Beleza, não é incomum ter uma queimadura, é incomum ter uma... Ai, meu Deus. Um glaucoma agudo. É incomum, mas pode acontecer. Pode acontecer e é considerado como uma emergência e você tem que saber o que fazer. Você, como médico, tem que estar localizado no tempo e espaço para saber o que fazer. Exatamente. E aí, nesses casos, o que a gente tá falando aqui seria emergência, né? Você, às vezes, não vai ter tempo, se você estiver, por exemplo, no interior, desse cara chegar na referência, que às vezes ele tem que pegar um barco, um ônibus, um trem,
pra conseguir chegar numa referência. São medidas relativamente simples, entendeu? Exatamente. Por exemplo, queimadura, pô, você tem um soro fisiológico que seja, entendeu? Pra fazer. Agora, manitol, pô, tem, na maioria das vezes você consegue. Às vezes você consegue uma farmácia perto, que você consegue uma cetazolamida via oral pra você dar pro paciente, um próprio colírio hipotensor. Então, assim, isso pode mudar a vida do paciente. Legal. João, muito obrigada pela sua presença, adorei conversar com você. Quer dar algum recado final, dar alguma, né, algum insight aí pra galera que tá ouvindo? Cara, assim, o insight é que o projeto que vocês fazem aqui é maravilhoso, assim, nossa formação médica geral, eu falo no âmbito brasileiro, ela tem algumas deficiências que elas têm que ser suplantadas com cursos, com atualizações, então esse trabalho é fantástico, tá? E abrir porta para oftalmologia nesse aspecto, assim, é bem interessante, porque é uma área que é negligenciada, entendeu? O próprio médico, como eu falei, viu? É olho. A oftalmologista, cara, não dá. Não tem mais espaço hoje em dia para a medicina ser assim, tá? Tanto pelo esforço que a gente tem que ter para cuidar do paciente, quanto pela judicialização da medicina, tá? Então não existe mais espaço para isso. E até pensando nisso, até comentei com você antes, né? Um grande amigo meu, o doutor Eduardo, tá fazendo um curso interessantíssimo, tanto para médicos, quanto para acadêmicos, quanto para estudantes mesmo, estão no começo da faculdade, que tem essas noções, né, de oftalmologia de uma maneira bem elucidada, tá? Para quem tiver interesse, é só entrar no Instagram, no iMed Brasil, tá? Tem condição especial para quem vier pelo podcast. É só falar que veio aqui pelo MD, pelo podcast, que o Dr. Eduardo vai fazer uma condição especial para vocês. Lá. Lembrando que esse eye é de olho, né? Exato. É eye em inglês. Pô, exato. Nossa, o Eduardo ia ficar bravo comigo se eu não falasse isso. Nossa, ele ia mandar mensagem agora. É eye de olho, por favor. Eye de olho. E, João, e quem quiser te achar nas redes sociais, quer deixar aí seu contato? Perfeito. Acha lá no Instagram, doutor.dr, né? João Lucas Libório. Ou se colocar João Lucas Libório, já vai aparecer lá, tá bom? Qualquer dúvida que tiver, manda mensagem, dá o follow lá, pra você ver bastante conteúdo, sobretudo de plástico ocular. Isso aí. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Lembrando do nosso MD Plus, nossa plataforma tá sensacional, né, Luiz? Luiz tá meio cabisbaixo hoje, que ele brigou com a namorada. Tá triste. Aí ele tá meio triste hoje. Mas ele também tá super empolgado com a nossa plataforma. Tá triste e empolgado. Com a nossa plataforma nova. A gente tá com... Cara, é um curso completo. Nosso MD Plus tem sobre tudo no manejo aí do paciente de porta, grave, enfim, tudo que você precisa. Uma proposta aí de quem sabe a gente bota lá uma aulinha lá de urgência... Uma aulinha não, uma aulona de urgência oftalmológica. Quem sabe eu vou cantar o João aqui. Mas uma plataforma super completa. Nosso MD Plus. Se quiser saber mais, manda mensagem pra gente. A gente tá sempre disponível aí. E lembrando, se você estiver escutando esse podcast pelo YouTube, lembrar de se inscrever no canal. Isso é muito importante pra gente, até pra esse podcast chegar para mais gente, né? Nosso conteúdo é totalmente gratuito no YouTube, tá lá disponível muita coisa, muito conteúdo totalmente de graça, então curte aí, compartilha pra isso tudo chegar pra todo mundo desse país. Não, mas é um absurdo isso tá gratuito. Tá? Não, altíssima qualidade. Sério, altíssima qualidade. Dei um follow lá, um inscrito, um like. Isso aí, e compartilha. Valeu, João. Valeu, obrigado. Muito obrigado, pessoal, até a próxima. Até.